Ezequiel 18. O título desse capítulo não vai ser necessariamente o título que eu vou colocar lá no título aí desse vídeo que eu estou gravando agora. Eu vou escolher ainda um outro título. Mas o título que vem aqui na Bíblia, ele está aqui: responsabilidade é pessoal. Vê a minha palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que, acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Dentro desse capítulo aqui, ele vai explicar o sentido desse verso. Na realidade, o título do capítulo explica esse verso 2 aqui. A responsabilidade é pessoal. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? É o Senhor questionando, numa conversa com Ezequiel, questionando esse provérbio está vigente entre vocês, mas ele não é verdadeiro. E daí Deus ele vai explicar para Ezequiel por que esse provérbio não faz sentido e não corresponde à verdade. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis esse provérbio em Israel. O verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Esse texto, na realidade, é o tormento dos imortalistas, né? Porque com todas as letras, o texto apresenta a, a possibilidade clara do pecador inconverso morrer. A alma aqui tem sentido de pessoa, tem sentido de gente. A pessoa que pecar, essa morrerá. E tendo em vista que a Bíblia não ensina dualismo, o dualismo grego, a divisão de alma e de corpo, uma sobrevivendo à morte e a outra não, no caso, o corpo morrendo e a alma sendo eterna, sem nunca morrer. Ou seja, a pessoa inteira aqui vem a óbito, ela morre. Isso é o que o texto ensina. E isso pode ter aí milhões e milhões de livros escritos que venham a apresentar uma proposta diferente. O texto é claro: a alma que pecar, essa morrerá. E daí já vem uma outra questão também, né? O que seria pecado? O contexto mostra o que é pecado, mas a definição bíblica mais básica de pecado é: todo aquele que comete pecado transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Quem faz essa definição é João, lá em uma das suas cartas. João 4, verso 8, se eu não me engano. Vamos ver esse texto. Vamos ver esse texto aí. João 4. 1 João 4, verso 8. É a definição mais básica e bíblica de pecado. Um ponto interessante que a gente tem que ficar bem atento: quando é necessário fazer uma definição de alguns termos dentro da teologia, dentro do evangelho, vamos deixar que a Bíblia dê definições para esses termos. O que é pecado, o que é graça, o que é vida eterna, o que é punição eterna. Vamos deixar que a Bíblia dê a definição para essas questões. Senão fica a palavra de homem definindo termos que dentro da teologia a Bíblia tem que definir o significado desses termos. E na questão aqui que eu estou apresentando, eu estou na procura de João aqui, né? João 3. 1 João, capítulo 3, verso 4, diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Aí me vem uma situação na mente, né?
É comum você ouvir no mundo protestante, mundo evangélico, dentro da própria dos ensinamentos católicos, o combate ao pecado. Combate, o pecado é do mal, o pecado destrói, o pecado leva à perdição, o pecado é horrível, nós temos que abandonar o pecado, nós temos que fazer um concerto com Deus e deixar definitivamente o pecado, mas na imensa maioria dos casos, o membro ele se liga que o pecado de fato é mal, é horrível, mas a questão é, ele vê pelas expressões, pelo que é pregado, que o pecado é de fato mal. Isso ele entende. Agora, muitas vezes, ele não compreende o que é pecado, pela definição bíblica de pecado. E o texto não deixa dúvida. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. E a lei de Deus é os 10 mandamentos. Dentro do contexto de João, ele cita isso. Ele se refere aos 10 mandamentos. E ao leitor original do texto, quando ele ouvia os mandamentos, ou a lei, no caso, ele já fazia uma ligação. Não era necessário explicar toda vez que se tratava dos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. Portanto, a definição mais básica de pecado é: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Vamos deixar que a Bíblia, a palavra de Deus, dê a definição para esses termos importantes. Senão, o pesquisador, aquele que quer encontrar de fato a verdade, ele pode ser desencaminhado por algo que de fato não é o que o texto quer apresentar sobre o termo. Agora vamos voltar lá para Ezequiel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho. A alma que pecar, essa morrerá. E o que é pecado? É a transgressão da lei. Outro ponto importante aqui também. Como se constitui a formação do homem? Qual é a natureza humana? Seria essa a pergunta. Nós devemos deixar que a Bíblia também responda essa questão. Vamos fazer uma leitura de um texto sobre a constituição da natureza humana? Antes da gente chegar novamente aqui em Alma, do capítulo 18, verso 4. Vamos lá para Gênesis. Gênesis, no capítulo 2, e o verso 7 diz assim. Interessante, meus queridos, aqui nós estamos tratando da formação do homem, a constituição da natureza humana. E mais uma vez eu quero a tua atenção para essa questão. Deixe que a Bíblia defina o que é e o que não é. Gênesis 2, verso 7 diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente. Sem nenhuma dúvida, aqui nós temos a constituição da natureza humana. Pó, fôlego de vida, a somatória, alma vivente. Ele não ganha uma alma na sua formação. Ele passou a ser uma alma vivente. É impressionante que um texto básico e simples da constituição da natureza humana, da formação do ser humano, ele possa ser tão mal interpretado assim. É o ser humano, é o seu princípio, é o seu início, é a sua formação. Qualquer coisa que defina a natureza humana, que fuja disso aqui, é palavra de homem, é invencionice, é o diz que me diz que,
intenções equivocadas sendo lançadas dentro do texto, e isso é o que a gente mais vê. Eu acho de fato muito lindo as, as casas, principalmente na sala das casas, onde tem as estantes, e essas estantes são repletas de livro. Em muitas casas ainda tem esse. Principalmente mais nas casas dos doutores, né? Das pessoas mais estudadas, abalizadas ali dentro das ciências humanas, das ciências que... E uma coisa que eu acho, assim, muito, muito estranho, para dizer o mínimo. Eu posso juntar 10.000 livros que expliquem ou procurem explicar o texto bíblico. E normalmente as pessoas fazem isso quando elas tomam livros, dão preferência para livros e teologias que se adequem àquilo que ela pensa. Mas por mais que você pegue os maiores doutores e quantas páginas forem de livros que foram escritos, se você de fato é um cristão bíblico, se você aceita a Bíblia como a palavra de Deus, você não pode substituir essas interpretações todas que são dadas pela simplicidade que é a palavra de Deus. Por que que existem tantos livros e milhões de livros escritos? Por quê? Porque as interpretações elas se diferem, elas se conflitam e para explicar algo vem algo de alguém. Por exemplo, José escreveu um livro. Agora você vai entender, vai ficar claro. José escreveu um livro. João leu o que José escreveu, interpretou o que José escreveu e escreve um livro em cima. E assim é feito com João, com José, com Pedro, com Marcos, com Paulo. Assim é feito dessa maneira. Até que chega um ponto em que pode se perguntar: e o texto original ficou aonde? Você já se perguntou? E o texto original, ele ficou aonde? Centenas de livros escritos, dezenas de escritores que escrevem a respeito do livro. A pergunta que eu faço, o texto original ficou aonde? É exatamente isso que nós estamos vivendo, meu observador atencioso. É exatamente isso o que estamos vivendo. O texto original ficou fechado. Estão lendo os livros que escreveram sobre o texto. Os livros que escreveram sobre a Bíblia. Compre meu livro. Os textos difíceis vão estar tudo explicado lá. Mas você vai ter que comprar o meu livro. Só que esse autor, ele tem uma bagagem já vindo da sua formação, onde ele estudou, onde ele se formou, as crenças dos pais, a crença do país, enfim. A maioria das vezes ele se levanta para defender a igreja que ele é membro. Então tem várias intenções, são várias influências por trás de todas essas questões. Mas aqui eu faço um apelo, na realidade. Primeiramente, a palavra. Primeiramente, a palavra. Se você orar e jejuar e pedir a compreensão da vontade de Deus expressa na vida, na Bíblia, não vai ficar difícil de você entender. Eu não tenho teologia, eu sou pedreiro. Apenas gosto de estudar e peço para Deus. Ilumina minha mente para me compreender a tua vontade. Num mundo de tantas ideias diferentes e conflitantes, aonde
Sempre tem um que tem a verdade acima da verdade. A minha verdade está acima da tua verdade, porque eu fiz uma observação dentro do hebraico, do grego, até que a minha verdade está acima da tua verdade. E esse mundo religioso vive uma verdadeira batalha. Uma verdadeira batalha, uma guerra. Em nome do Deus da paz. Voltamos ao texto em Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Pó da terra, fôlego de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente. Repito, passou a ser uma alma vivente. Ele não ganhou uma alma. Essa é a antropologia da formação da natureza humana. Essa é a natureza humana, a sua formação, a sua constituição, a maneira que Deus fez o homem. Qualquer coisa fora disso é mentira. É dualismo grego, é coisa desse tipo. Qualquer coisa fora disso, não aceite. Até porque a gente tem falado nesse canal. Um erro nunca vem sozinho. Entende? Ele nunca vem sozinho. Vamos voltar lá para Ezequiel. Ezequiel, no capítulo 18, ficou aqui. Eis que todas as almas são minhas. Nós já sabemos que alma refere-se a uma pessoa viva, uma pessoa na sua integralidade. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. O texto diz com todas as letras: a alma é mortal. Até porque o que morre é mortal. É óbvio. Aí você me pergunta, parece tão simples, né? Mas é simples. Mas para escrever livros e livros e livros, não tem mais fim. Sempre vai ter uma nova polêmica, sempre vai ter alguém não aceitando a clareza que o texto apresenta. Não sei qual a dificuldade de se entender. São os pressupostos, né? Para preservar ensinamentos que vêm há séculos sendo pregados dos púlpitos populares. Eu não posso aceitar que a alma, como o texto está dizendo, que a alma é mortal, a alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem chegando-se a mulher na sua menstruação. Fazer um adendo aqui, uma observação. Respeite a tua esposa, respeite a tua mulher. Nos dias da menstruação, não se achegue na sua mulher. Dê esse descanso para ela. Menstruação, fique, sexualmente falando, fique longe da tua mulher. Não se achegue a ela. 7. Não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando seu pão ao faminto e cobrindo o nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre o homem e o homem, dando aos meus estatutos, andando nos meus estatutos, melhor dizendo, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. São condições que são estabelecidas. Não existe o universalismo. O que é o universalismo? No final das contas, todo mundo vai ser salvo. Isso aí é uma doutrina diabólica. Não existe. São condições. Eu apresento o caminho. Quer viver, ande nos meus caminhos. Quer a morte, ande nos seus próprios caminhos. É o texto bíblico. Segura esse texto aí. A gente parou na leitura aqui no verso 10 de Ezequiel 18. Vamos lá até Deuteronômio.
Verso 10, Deuteronômio. Ali os últimos capítulos ou versículos aqui de Deuteronômio. As bênçãos e a maldição. Não é esse aqui. Cântico de Moisés. Aqui no capítulo 30 de Deuteronômio, do verso 15 ao verso 20. Vamos ler esse texto? Ele diz assim: olha como é uma linguagem diferente, né? Até porque os escritores eles preservam a sua individualidade, eles são inspirados por Deus, eles são inspirados mentalmente, não foi citado palavra por palavra, eles preservam a sua individualidade, mas a mensagem, se você observar o texto de Ezequiel com Moisés aqui no capítulo 30, do verso 15 até o verso 20, as ideias elas são harmônicas, elas se unem, elas são harmônicas. Vida ou morte. Deuteronômio 30, do 15 ao 20. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje eu te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, e andes nos seus caminhos, e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passará a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás. Olha aqui, ó. Ezequiel 18, verso 4 e 20. As ideias são as mesmas. Ó, aqui, ó. Então hoje te declaro que certamente perecerás. Se o quê? Se o coração do povo se desviar de Deus, ó. Se, porém, se desviares o teu coração, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então, hoje eu te declaro que certamente perecerás, não permanecerás. As mesmas ideias que propõem a vida e a morte. Você escolhe. E os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e apegando-se a ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. É interessante que aqui depende a tua vida e a tua longevidade. Ou seja, a nossa vida eterna e a nossa longevidade, ou seja, os nossos dias aqui nessa terra, eles dependem da nossa observância à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, a servir a Deus completamente. E essa proposta foi feita a Moisés. Moisés transmite ao povo essa proposta. Ideias semelhantes são destacadas lá em Ezequiel. E a mesma coisa, a responsabilidade é individual. O filho serve a Deus e o pai não serve? O filho não leva a responsabilidade do pai e vice-versa. O texto lá em Ezequiel, a gente vai voltar para Ezequiel lá, ele diz essas coisas. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Vamos lá agora a Ezequiel novamente. Ezequiel 10, a gente parou ali. Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue,
E se fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir ao pobre necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar com usura e receber juros e porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, e será morto. O seu sangue será sobre ele. Duas situações. A primeira, dos justos, convertidos, daqueles que aceitam a vontade de Deus. Aqui nós temos um grupo que, de fato, não fez aquilo que Deus condenou que não fizesse. Advertiu para que não fizesse. Ele fez. O que foi mandado fazer, não foi feito. O que foi dito, isso vocês não farão, foi feito. São duas classes aqui representadas também. Cada classe vai receber o mal que ele fez na sua própria carne. Mesma ideia lá de Deuteronômio, no capítulo 30, versos 15 em diante. Eis que se gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer essas coisas semelhantes, aí ele cita novamente toda aquela lista. É uma lista bem repetitiva, mas ele vai alternando os que fazem e os que não fazem. E ele repete a mesma lista. Nós vamos lá ao verso 19. Mas dizeis, porque não levo o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto. Olha, o pai fez o que não devia. O filho fez o que era reto. Cada um responde pela sua responsabilidade. E guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. Olha a condição de vida aqui. É sempre. Se a gente observar, se você pega desde Gênesis, Apocalipse, de um lado vai estar os obedientes a Deus, do outro lado aqueles que não querem obedecer à palavra de Deus. É muito bom louvar a Deus, é muito bom você acreditar nos milagres e receber os milagres e cantar sobre os milagres e dizer que o Deus é um Deus poderoso, é um Deus que abriu o Mar Vermelho e o povo de Israel passou em terra seca, que curou leprosos, que ressuscitou mortos. Tudo isso é muito importante. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, diz o salmista. Agora, tudo isso tinha uma dependência. Obediência à vontade de Deus. Deus não opera em pecado. Quem pode até operar em pecado é Satanás, Deus não. Isso, os nossos textos aqui estão dizendo isso, não é eu. Eu estou lendo os textos. Continuando aqui a leitura. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso, diz o Senhor Deus? Não desejo eu antes que ele se converta de seus maus caminhos e viva? Olha a pergunta, olha o questionamento de Deus. Essa ideia de que Deus ele vai queimar o ímpio eternamente, isso é uma das interpretações bíblicas mais diabólicas que existe. Deus não tem prazer na morte do ímpio. E tendo em vista que a alma que pecar, ela morrerá, ela não é eterna. A dependência de vida eterna é a aceitação de Jesus Cristo. Aí os imortalistas, eles têm tem pelo menos dois erros grandíssimos que ferem, perdão, que ferem o caráter de Deus. Primeiro, você ensina a imortalidade da alma, e como se não bastasse, você ensina que o ímpio vai queimar eternamente, até porque a alma dele é imortal, né? Então, mesmo que ele se perdeu, a alma dele continua sendo imortal. E o que acontece? Ele queima eternamente. Eu, sinceramente falando, eu prefiro ser ateu do que crer numa coisa dessa. Numa heresia dessa. De que, além de você ter a alma imortal, que é um erro, porque o texto não diz isso, o texto diz a alma que pecar essa morrerá, e quem morre não é imortal.
Então, mais uma vez, porque você... Aí vem o duplo erro. Aceita essa imortalidade e ainda prega que aquele imortal que morreu perdido vai queimar eternamente. Isso é uma heresia diabólica e é pregada constantemente nas igrejas. A doutrina do inferno eterno. Eu vou tratar desse tema em outra questão aí. Mas agora vamos... Não vou aprofundar a questão aí de inferno, da palavra, do conceito, da onde surgiu essa ideia. Eu vou deixar para um outro momento. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? Olha o texto. O justo, continuando na sua justiça, ele viverá. Acaso o perverso, continuando na sua perversidade, ele viverá? É uma indagação que Deus está fazendo através do profeta Ezequiel. De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. A questão é a seguinte, meu querido. Aqui também tem um outro ensinamento, outra heresia que é lançada por terra. Não existe essa de uma vez salvo, sempre salvo. A salvação é uma conquista diária. Hoje eu estou salvo, se amanhã eu me afastar-me, melhor dizendo, dos caminhos de Deus, eu estarei perdido. O que me garante como salvo, de acordo com o que nós estamos lendo, é o hoje. Não é o amanhã. O amanhã eu tenho que continuar nessa caminhada cristã. Essa de, uma vez salvo, salvo para sempre, isso não é bíblico. Até porque faz com que a pessoa seja um cristão indolente, um cristão despreocupado com questões de vida ou morte eterna, de salvação, de jejum, de oração, de comunhão com Deus. Eu aceitei ontem, hoje eu tenho que aceitar novamente e amanhã eu devo continuar na caminhada cristã. A ideia de que uma vez salvo, sempre salvo, é uma ideia diabólica. A salvação é uma conquista, a santificação é um processo diário. Verso 25, no entanto, dizeis, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel. Não é o caminho do Senhor direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Esses diálogos que Deus trava aqui, esse é um Deus amoroso, é um Deus que ele conversa, que ele dialoga. Ele não perde a sua soberania, que isso fique bem claro também. Ele não perde a sua soberania em manter esse diálogo com o homem. Ele não perde. Isaías, vamos até o texto de Isaías. Eu não me prendo a marcações. Eu gosto sempre de aquilo que o texto, o que vem no momento. Não que eu não que eu ache errado ou eu não faça isso. Eu também faço anotações. Mas eu gosto que vem assim, quando a gente tá... Vai dando uma coceirinha. Quando a gente está apresentando a questão. Isaías 1, do 18 ao 20. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Tá vendo a ligação? Moisés, Ezequiel e agora Isaías, a mesma linha de raciocínio. Você tem escolha, você pode dizer sim e pode dizer não, mas inevitavelmente arque com as consequências. Arque com as consequências. Fumou a vida inteira e agora contraiu um câncer?
Isso aí não foi uma maldade de Deus. Você fumou a vida inteira. Ó, continuando o texto. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. O verso 18 ali. Vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Repito, Deus não perde a sua soberania de manter esse contato. Ele quer fazer isso conosco. E ele demonstra isso constantemente na pessoa de Jesus Cristo. Jesus, na realidade, é Deus. As ações de Jesus são as ações de Deus visíveis ao homem. Continuando, aqui em Ezequiel de novo. O verso 27, confirmando a questão lá da alma mortal. Mas, convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu, e praticando o que é reto e justo, conservará a sua alma em vida. Tá vendo? Naturalmente não existe nada imortal. O que acontece é, convertendo-se o perverso da sua perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, ou seja, vivendo em novidade de vida. Nicodemos, capítulo 3, lá agora não, de Lucas, se não me fala. Vamos lá até, só para tirar a dúvida. De Lucas, né? Não. João. Nicodemos, capítulo 3 de São João. É exatamente o que o texto de Ezequiel aqui está propondo. Eu não vou ler o texto, só para tirar essa dúvida. Aqui, ó. Capítulo 3 de João, Nicodemos visita Jesus. Novidade de vida. É Ezequiel, capítulo 18 de Ezequiel, verso 27, ó. Mas, convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará sua alma em vida. Entende? O que depende a preservação da alma não é essencialmente imortal, mas há uma dependência. É condicional. Esse que eu também acredito em imortalidade da alma. Mas eu acredito em imortalidade condicional, não natural. Não nasceu essencialmente mortal, mas condicional. Ela é dependente da nossa aceitação daquele que pode nos proporcionar a vida eterna. E isso é Jesus Cristo. E verso 28. Pois se considerarem e se converterem de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. É claríssimo esse capítulo 18 de Ezequiel, meus queridos. É claríssimo. No entanto, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? E não são os vossos caminhos tortuosos? Sabe o que me impressiona na palavra? A humanidade não muda. É sempre assim. Ah, Deus está pedindo demais. Ah, eu vou deixar de ter prazer na minha vida. Eu vou deixar de fazer as coisas que eu gosto. Os caminhos do Senhor, quando o texto diz os caminhos do Senhor são tortuosos, como que uma indagação, casa de Israel, é isso que vocês dizem a respeito dos meus caminhos? Na realidade quer dizer, é muito empenho, é muito difícil servir ao Senhor. Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos. Aqui, ó. Cada um pagando pelas suas obras. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões. E a iniquidade não vos servirá de tropeço. Olha aqui, ó. A iniquidade não vos servirá de tropeço. Salomão vai dizer lá em Provérbios, né? Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final são caminhos de morte. E o texto termina: lançai de vós todas as vossas transgressões,
com que transgredistes e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois por que morreríeis, ó casa de Israel? Aqui é uma questão de vida ou morte eterna. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Ali é a morte eterna. É deixar de existir completamente e completamente perdido. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E esse é o ensinamento da palavra. Verso 32 para finalizar. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Portanto, convertei-vos e vivei. E esse é o ensino da palavra. Convertei-vos e vivei. É a proposta de Deus. São João capítulo 3, Nicodemos. É necessário que nasça de novo. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Alguns pontos aqui foram polêmicos, eu sei disso. A alma que pecar, essa morrerá. Isso é fato. Qualquer livro, qualquer página, quantas forem, que ensinarem o contrário do que está na palavra, seja anátema. A alma que pecar, essa morrerá. A condição para a vida eterna é aceitar a vontade de Deus expressa na sua palavra e aceitar a Jesus Cristo como nosso Salvador. Essa é a condição para obtermos a vida eterna. Beleza? Até a próxima, então.